Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Thaís, eu faço parte aí do Departamento de Consultoria Técnica aqui da Hanna e hoje eu irei realizar aí a apresentação com vocês, tá? Então, portanto, estamos iniciando hoje aí nosso último webinar do ano e gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui presentes. Espero que apreciem as informações que eu vou passar para vocês e que possam aplicar aí com o equipamento de cada um. Então, hoje nós vamos falar aí sobre manutenção preventiva, dicas para deixar seus equipamentos em descanso no recesso de fim de ano. Então, vamos lá. Então, contar um pouquinho da empresa Hanna Instruments. Então, ela foi fundada em 1978, lá na Itália, pelo Oscar e Ana Nardo. Nós temos atualmente aí fábricas nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício, e estamos presentes aí em mais de 40 países. Esse ano, a Hanna completou aí 19 anos aqui no Brasil e também possui estoque próprio. E oferecemos para os nossos clientes assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Eu trouxe uma imagem aqui para comemoração dos 19 anos da Hanna aqui no Brasil. Então, a gente tem a sede em Alphaville, aqui em São Paulo. Temos o estoque local, assistência técnica e a consultoria. Perfeito? Bom, falando um pouquinho da categoria de cada equipamento, a Hanna tem um catálogo imenso de equipamentos. Dentro deles, nós temos tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, isso inclui pH, condutividade, OD, equipamentos portáteis e de bolso, e também fornecemos aí reagentes e soluções para usar juntamente com os nossos equipamentos. Perfeito. Então, o que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar de pH e URP, oxigênio dissolvido, condutividade, íon seletivo, tituladores e fotômetros e espectrofotômetros. Vamos iniciar então com pH e URP. Uma dica básica para deixar o seu eletrodo ou o seu equipamento que faz pH e URP é deixar em condicionamento sempre quando não estiver utilizando. Isso não é somente para recesso de final de ano ou ficar muito tempo com o equipamento parado. Isso é toda vez que finalizar as análises, lava bem o eletrodo, tá? E depois deixa ele em solução de armazenamento, que é a solução KCl 3,5 molar, tá? Nunca armazene em água, tá? Igual ele comenta aqui, ó, armazenar em água deionizada faz com que os íons do bulbo do eletrodo e os íons do eletrólito de referência migrem para a amostra, alterando aí as concentrações internas, provocando respostas lentas e erradas. Então, a correção disso é sempre armazenar aí no nosso código interno, é HI 70300L, e caso não tenha, só em últimos casos, deixar armazenado em buffer de 7 ou 4, tá? Então, mas sempre que possível ter a solução de KCl 3,5 molar, tá? Nesse tipo de equipamento, eu coloquei um exemplo para retirar o eletrodo, tá? Caso seja possível, pode retirar o eletrodo, deixar ele com a tampinha em condicionamento ou deixar ele montado mesmo e, se possível, num becker com a solução sempre em contato, tá? É normal também, depois de um tempo, a solução cristalizar, tá? É normal isso acontecer. Então, sempre deixe uma quantidade considerável para se secar, não secar toda a quantidade. Perfeito? E aí que eu trouxe um outro exemplo, né, com o eletrodo sem ser nos portáteis, quando é o eletrodo separado. Então, tem essa parte do bulbo dele, que está circulado em azul. Então, sempre deixar com a tampinha, ou se perdeu a tampinha por algum motivo, ou não tem mais ela, deixar também num becker, sempre em contato com a solução, tá bom? Então, essas foram as dicas para o eletrodo de pH e URP, tá? E agora a gente vai passar aí para o oxigênio dissolvido. Dentro dessa categoria, nós temos membranas diferentes para o oxigênio dissolvido. Nós temos membrana galvânica, polarográfica e aótica. Vou falar primeiro da membrana polarográfica, tá? Então, todo equipamento, seja ele multiparâmetro ou com eletrodo sozinho, né, ele separado do equipamento, nós temos que tomar alguns tipos de cuidados.
Por exemplo, passou de 3 dias e não utilizou o eletrodo, a gente tem que desmontar a membrana, lavar bem com água destilada e guardar ele seco e limpo, tá? Nunca também em contato com água, nem com outros tipos de soluções, tá? Sempre guardar ele seco e limpo, perfeito? Aqui, nessa próxima imagem, eu trouxe um exemplo. Se ele passa muito tempo em contato com a solução e não estar em uso o equipamento, ele acaba cristalizando e formando essas manchinhas brancas ao redor do eletrodo, tá? Então, inclusive, vai uma buchinha, tá? Juntamente com o kit de cuidados com o eletrodo de OD, tá? Vai uma buchinha. Essa buchinha você passa exatamente nessa parte branca que está no eletrodo para tirar esse resquício da solução, tá? Então, se usa todo dia o equipamento, não tem problema, pode deixar montado naturalmente. A única coisa é que vai repondo a solução de tempos em tempos, sei lá, uma vez na semana, ou 2 vezes, ou uma vez a cada 2 semanas, depende do uso, tá? Mas passou de 3 dias sem utilizar o eletrodo, nós temos que tirar, lavar bem, e se possível tiver essa tampinha preta e vermelha, armazena dentro dela, porque também protege o eletrodo, tá bom? Então, esses são os cuidados que nós temos que ter com a membrana galvânica. Já a polarográfica, ela também segue a mesma linha de raciocínio, tá? Em questão de passou de 3 dias sem utilizar, nós desmontamos, lavamos também bem com água destilada para tirar qualquer tipo de solução, de resquício da solução mesmo, e depois guarda ela também limpa e seca. A parte da buchinha não se aplica a esse eletrodo, tá? Somente a galvânica. A polariográfica só lava bem, tá? E depois armazena certinho na caixa ou em algum outro local adequado, certo? E a membrana óptica. Então, quando deixar muito tempo o equipamento parado, a gente tem que deixar, e for utilizar ele novamente, por exemplo, vou deixar uma semana parado por causa do recesso de final de ano. Ou, vou deixar um mês parado porque a única pessoa que utiliza está de férias, por exemplo. Então, pode deixar ele parado, não tem problema. Só que quando for utilizar ele pela primeira vez, depois de um tempo parado, se possível, deixar em água purificada, tá? Com ele montado mesmo, não precisa tirar a membrana, pode deixar ele montado na sonda mesmo, a membrana normalmente. Deixa ele em contato com água purificada por várias horas e, se possível, por uma noite inteira, tá? Então, um período de 12 horas, para ele voltar a funcionar adequadamente e ter uma resposta bem mais rápida do que se você estivesse utilizando ele logo de primeira sem deixar ele em condicionamento, tá? Então, isso é muito importante para a membrana se hidratar aí. Perfeito? Então, esses são os cuidados básicos com as membranas galvânicas, polarográficas e ópticas. Agora, nós vamos falar basicamente da condutividade, tá? Dos equipamentos que têm eletrodos. E uma parte importante é sempre lavar bem depois do uso, tá? E tem alguns eletrodos de condutividade que elas possuem uns anéisinhos, basicamente na metade do eletrodo, igual mostra aqui na imagem, tá? Os furinhos. Então, sempre quando for fazer medição, é importante comentar que tem que ficar acima dessa linha dos furinhos que tem no eletrodo, tá? Porque senão dá instabilidade nas leituras, certo? Depois que usou, não vai usar mais por um tempo, vai deixar ele parado, lava bem para tirar o resquício da amostra ou da solução que estava fazendo as análises, e depois deixa ele, se possível, dentro da caixa, tá? Ou em algum lugar adequado também para deixar ele um tempo parado. Não tem nenhum outro tipo de cuidados que a gente tem que ter com ele, tá? Só lavar bem e deixar ele guardado, certo? Tem alguns eletrodos de condutividade, principalmente do multiparâmetro, ele tem uns furinhos, eu vou mostrar mais para frente também, que é interessante também passar a escovinha, tá? Vai uma escovinha no kit do multiparâmetro também, que pode usar para limpar os orifícios também. Mas daqui a pouco eu já mostro para você. Íon seletivo, tá? Os íons seletivos, nós temos dois tipos de categorias dentro dos íons seletivos. A meia célula e os combinados, tá?
O importante, tanto para íon seletivo combinado quanto meia célula, é tomar os cuidados que igual comenta aqui, ó. Para armazenamento por um longo tempo, o eletrodo ele deve ser drenado, desmontado e os sais devem ser lavados com água deionizada e depois enrolar aí na junção de cerâmica um plástico filme ou parafilme, né? E armazenar o eletrodo desmontado aí na caixa fornecida com o eletrodo. Isso não se aplica ao eletrodo de amônia, por exemplo, tá? Porque ele não tem essa referência aí para a gente poder passar o parafilme. Então, para os demais, nitrato, cloreto, fluoreto, a gente tem que ter esse cuidado. Normalmente, eles ficam aqui na parte do meio, tá? Do eletrodo, certo? Os que são combinados, eles ficam igual dessa imagem aqui, tá? Os que são meia célula, a gente já tem que olhar, tomar esse tipo de cuidado com o eletrodo de referência, tá? Porque é ele que vai receber a solução adequada dependendo do tipo de eletrodo que você vai estar utilizando, e ele tenha a referência exposta, tá? Então, isso é importante na hora de medição também, tá? A solução interna do eletrodo sempre tem que ficar acima da referência, tá? E aí, quando não for utilizar, é muito importante que passe o parafilme aqui na referência que fica do lado de dentro, para proteger o eletrodo, tá? E a parte da solução, ela é normal, ela é esvaziando conforme vai passando o tempo. Tá? Não precisa esperar ela esvaziar. Sempre quando ela abaixar um pouquinho o volume, vai lá e preenche novamente. Tá? É muito importante ter esse tipo de cuidado. E aí, se for deixar ele parado, exatamente isso. Esvazia ele, lava bem para tirar os resquícios também da solução e depois passa o parafilme e guarda ele dentro, se possível, dentro da caixa que foi enviado o próprio eletrodo. Se não, também em um local adequado. Perfeito. Na parte do íon seletivo de meia célula, nessa parte pretinha aqui do eletrodo, tem que só tomar cuidado de lavar bem e deixar armazenado, mas os cuidados principais são com o eletrodo de referência, certo? Perfeito. Aí agora, como eu já comentei com vocês, de pH e URP, condutividade, oxigênio dissolvido e íon seletivo, eu vou fazer uma visão geral com os multiparâmetros, tá? Então, todas as informações que foram passadas anteriormente se aplicam aos nossos equipamentos multiparâmetros. Eu coloquei o exemplo aqui do HI9894, do HI9829, do HI98494, por exemplo, tá? Então, conforme eu comentei com vocês anteriormente, então, o eletrodo de condutividade dos multiparâmetros tem esses dois orifícios aqui, tanto o que é só condutividade, quanto o que vem com turbidez e condutividade. Tá? Então, os cuidados são os mesmos de passar a escovinha nesses dois orifícios, porque dependendo do tipo de análise, o tipo de amostra que é feita, às vezes fica alguma sujeirinha, algum resquício aqui da amostra, então é interessante aí passar a escovinha para poder limpar o eletrodo também nessa parte do orifício, tá? E também o nosso multiparâmetro 9829, em particular, tem a opção de colocar também o íon seletivo, tá? Então, também tem que tomar os cuidados, vai deixar ele parado, lava ele bem e deixa ele armazenado certinho também, tá? A parte de passar o parafilme, no íon seletivo do multiparâmetro ele não se aplica, tá? Porque ele é um pouco diferente dos eletrodos de bancada de íon seletivo, certo? Ah, e uma parte muito importante do multiparâmetro, até deixei aqui na imagem o kit, né, de manutenção dos eletrodos. Vai deixar parado, é interessante que os multiparâmetros, vocês clientes, né, tirarem os eletrodos para dar uma olhada na parte do silicone, tá? Porque o silicone ele impede aí de também ajuda a impedir de entrar água na sonda, né, e estragar os conectores. Então, a gente recomenda, né, de tirar os eletrodos. Se ele estiver seco, sem nenhum tipo de silicone, passa silicone, tá, neles, principalmente na parte onde tem a rosca e onde estão os O-rings. O-rings são aqueles anéisinhos pretos que tem nos eletrodos, tá? Então, sempre onde eles estão e na parte de rosca, passar neles. E também, se tirou, viu que ele tá com silicone, vê se é necessário colocar um pouquinho mais, se não, só coloca eles de volta na sonda,
tá? Não tem problema deixar ele dentro parado com os eletrodos conectados na sonda, tá? Sem problema algum. Perfeito. E um outro ponto importante é que, além desses cuidados com os eletrodos, recomendamos que, quando vai deixar o equipamento parado, desconectar a sonda do equipamento. Tá? Então, vai deixar lá na maleta 15 dias, uma semana ele parado, então desconecta ele, deixa ele lá na caixa da maleta que vai com ele e deixa ele num local fora de exposição ao sol, umidade, né, esses princípios básicos, e deixa ele armazenado. Tá certo? Os tituladores, a gente vai comentar um pouquinho deles agora. Nós temos, então, 4 tipos de tituladores, né? O HI931, HI932. Esses dois, os clientes normalmente utilizam o eletrodo de pH, ou eletrodo de íon seletivo, os eletrodos fotométricos. Então, para o pH, condutividade ou íon seletivo, as dicas mencionadas anteriormente também se aplicam, tá? Já para aqueles que utilizam o eletrodo fotométrico, apenas lavar bem e armazenar ele seco dentro da caixa fornecida, se possível, tá? Então, essa é a principal recomendação com os cuidados com os eletrodos. Em relação à bureta, né, aos titulantes que fica na bureta, não tem problema manter, mas caso vocês prefiram, pode esvaziar, deixa passar água destilada na bureta para limpar os resquícios do titulante que ficou lá anteriormente, e depois, quando for utilizado novamente, preenche com o titulante. Ou pode deixar, esse aqui não tem problema, tá? Agora, o Carl Fischer 933, a gente já tem que tomar um cuidado nessa parte do titulante, tá? Então, caso o titulador fique parado aí por mais ou menos 15 dias, a gente tem que esvaziar a bureta, limpar com metanol, né? Depois que tirar o titulante Carl Fischer, passa o metanol nela, tá? Até tirar todos os resquícios do titulante Carl Fischer, tá? E depois, passou o metanol? Beleza. Por quê? O que acontece? Pode acontecer o entupimento da ponteirinha de vidro que fica ali dentro da célula de medição. E se acontecer o entupimento dessa ponteirinha, pode ocorrer de estourar a mangueira. Tá? Então tem que tomar um cuidado muito cuidadoso, né, em relação a esse tipo do titulante ficar na bureta, tá? E também sempre deixar o metanol preenchido pelo menos no volume mínimo aí da célula de medição, tá? Para o eletrodo e a pipeta ficar em contato com o metanol. Se for deixar muito tempo parado, mais de uma semana, mais de 15 dias, coloca o metanol até o volume máximo, tá? Porque como ele pode ir evaporando, então vai diminuindo esse volume. Então, para não correr o risco de deixar o eletrodo sem estar em contato com o metanol, então preenche ele aí até o volume máximo, tá? Aqui é só uma imagem que eu coloquei um zoom, tá? Então ali tá a célula de medição e aí tá aqui tá com o Carl Fischer, tá? Então quando for fazer isso, esvazia, limpa bem com o metanol e só deixa o metanol ali em contato com os eletrodos, tá? Em relação à sílica e tudo mais, pode, se tiver com as cores diferentes, né? Põe ele na mufla, né? Deixa ela secando lá e depois coloca novamente no equipamento. Perfeito? Bom, em relação ao fotômetro e espectrofotômetro, tá? Vamos lá. Aqui é muito importante, se for deixar um tempo parado o equipamento, não tem nenhum cuidado extra com o equipamento em si. Obviamente, deixar ele longe de exposição ao sol, à umidade, esse tipo de coisa, tá? Mas o cuidado principal está com as cubetas. Então, vê se não tem os riscos nas cubetas, manchas. E o mais importante, quando for fazer as análises, fez os resultados, depois descarta a amostra que está dentro da cubeta, porque como os reagentes dão uma coloração para a amostra, ela, dependendo do tempo que você deixa a amostra dentro da cubeta, pode manchar o vidro, tá? Então, terminou de fazer a análise, joga fora, descarta a solução, lava bem com água destilada
ou com álcool etílico, né, dependendo do tipo de amostra que você analisa, lava bem e deixa ela secando, né, pode deixar com a tampinha aberta mesmo, secou, armazena dentro da caixa ou em algum outro local adequado, tá? Então, esse é o principal cuidado que a gente tem que ter com os acessórios dos espectrofotômetros e do fotômetro e do espectrofotômetro. Perfeito? Agora, um aviso importante também são com as pilhas dos equipamentos, tá? São os equipamentos que usam pilhas, usam bateria. É muito importante, dependendo do tempo que vai deixar parado, tirar essas baterias, porque senão ela pode estragar, dependendo do tempo, se é uma pilha já velha. Então, trocar, é o momento de trocar as baterias, trocar as pilhas por novas. E, se for deixar parado, tirar essas pilhas para não correr o risco aí de ficar oxidado ou ela vazar dentro do equipamento, e aí pode causar um custo extra em relação a isso, tá? Então, equipamentos que usam bateria e pilhas, deixar sem elas, tá? Dependendo do tempo que for ficar parado. Perfeito? Bom, então aqui está o meu contato, sou a Thaís Fiacini Quintana, o meu contato é consultoria3@hanainch.com.br. Deixa eu verificar aqui com vocês se tem alguma pergunta. Aqui só um instante. Ok, verifiquei aqui, eu acho que não tem nenhuma pergunta. Perfeito, espero ter ajudado vocês com essas dicas, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato, treinamento específico para alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, eu vou ter um prazer imenso em responder todos vocês, tá? Então, eu agradeço muito a participação de todos e a gente está fechando o ano aí com esse webinar. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essas dicas. E até uma próxima, fico à disposição de vocês. Tchau, tchau!